Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Quarto de Jacob, da Virginia Woolf. Esse foi meu primeiro contato com a autora, a primeira vez que eu leio algo dela. E, gente, não funcionou muito bem pra mim. Eu confesso que eu fiquei pensando muito se eu ia gravar esse vídeo sobre esse livro. Mas assim, por mais que eu não tenha gostado tanto quanto eu achei que eu gostaria, né? Daí entra um pouco das expectativas. É um livro assim que eu vejo a grandeza dele, que assim, não tem como negar que a Virginia Woolf não está ali entre uma das grandes escritoras do modernismo inglês à toa, né? Então assim, falei assim, vou fazer porque o livro merece. Por mais que eu não tenha gostado tanto, o livro merece. Ele tem os seus pontos positivos, tá? E aí eu vou discutir com vocês aí o que foi que eu não gostei, o que ele tem de tão de grandioso, tá? Então resolvi fazer, tá? E falando um pouquinho sobre a autora, como eu disse, ela foi um dos destaques do modernismo inglês. Gente, eu esqueci de comentar, eu não tô mostrando a versão física porque eu li em e-book, tá? Mas a capa da edição que eu li vai aparecer aqui pra vocês, que foi na edição da Autêntica, que está disponível aqui no Unlimited, aliás, tá? Se você quiser ler, vai lá. Então, a autora, ela foi um dos destaques ali do modernismo inglês, né? E ela não escreveu apenas romances, ela também é uma autora de não ficção. Ela escreveu muita coisa, como aquele bem famoso Um Teto Todo Seu. A autora, ela é bem conhecida por seus escritos feministas, né? E uma coisa interessante e um pouco ruim sobre ela, não só sobre ela, mas como várias escritoras mulheres, e a gente vê uma certa recorrência disso acontecendo, e aí eu lembro da Sylvia Plath, é que a Virginia Woolf, ela foi uma autora que se suicidou, e acaba que as pessoas veem as suas obras a partir deste lugar, né, e aí pensam que os seus escritos vão ser textos melancólicos, tristes, mas não é bem verdade, tá? De fato, a gente vai ver que alguns têm sim um toque melancólico, tem uma coisa mais triste, tipo Mrs. Dalloway, né? Quem leu sabe do que eu tô falando ali naquele final. Mas as suas obras têm um certo humor, têm um certo sarcasmo, como no próprio Quarto de Jacob. Vai ter alguns momentos que ela vai ser bem assim, sarcástica, vai ter bem esse toque mais do cômico ali, tá? Então é um pouco complicado, mas se vocês forem parar pra analisar, a gente pensa aí. Uma autora mulher, quando se suicida, as suas obras são sempre marcadas por este pensamento. Enfim, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui do Quarto de Jacob. O que a gente vai ter aqui neste livrinho? Esse livro, ele foi publicado em 1922, tá? Ele é uma obra experimental da Woolf, tá? É uma obra bem diferente das que ela tinha publicado até então, porque ele foi o primeiro livro que ela publicou pela sua própria editora, que era dela e do marido dela, que é a Hogarth Press. Provavelmente eu falei errado, gente, meu inglês é péssimo, vocês sabem, né? Mas vamos lá, né? Falando assim brevemente da sinopse, brevemente mesmo, porque em questão de narrativa, aqui em narrativa que eu falo enredo, não falei errado, é enredo. Em questão do enredo, a gente não vai ter muita coisa no Quarto de Jacob, tá? Então a gente vai ter um nosso protagonista, que é o Jacob Flanders, e a gente vai ter este rapaz e a gente vai acompanhar alguns momentos da vida dele. E é meio que isso, assim, sabe? A gente não tem uma sinopse muito definida, porque o enredo desse livro, ele é extremamente pequeno, tá? O livro, ele é curto, mas em questão de enredo não temos muitas coisas acontecendo. Então, o livro, ele começa com a infância do Jacob. A gente vai ter ali uns vislumbres da infância dele. Só que, uma coisa interessante sobre esse livro. O Jacob, ele é o nosso protagonista, mas ele é um protagonista que pouco aparece. Pra vocês terem noção que o começo do livro, ele é mais focado na mãe do Jacob, né? Começa com ela escrevendo uma carta, enfim, é um começo bem bonito. E só depois o Jacob aparece. Então o Jacob, ele é esse personagem que ele é protagonista, mas ele é um protagonista que some em diversos momentos. E isso vai ter um motivo, obviamente, tá? E aí é que eu chego na questão, que foi assim, ó, a grande questão do livro pra mim, que é de fato a narrativa e a forma da Woolf escrever. Pra quem conhece a Woolf ou nunca leu, mas certamente você já ouviu falar que ela é bem conhecida pelos seus
fluxos de consciência e pela sua escrita poética. Então assim, gente, o negócio do fluxo de consciência, ele é complicado. Se você é um leitor que nunca leu nada com fluxo de consciência ou com monólogo interior, os dois são diferentes, tá? São duas coisas diferentes. Eu recomendo que você leia outras coisas antes de pegar esse livro aqui. Por quê? O que acontece? Aqui nesse livro, a gente vai ter uma narradora, tá? E ela é uma mulher, tá? E em diversos momentos aqui do livro isso é revelado. Então a gente vai ter essa narradora que ela se aproxima demais do texto em diversos momentos e às vezes ela se afasta. Então assim, às vezes a gente tem um fluxo de consciência da própria narradora. E isso pra mim no começo foi uma complicação enorme, porque eu tava achando que a narradora era uma personagem, gente, sem brincadeira, porque ela se aproxima tanto, ela emite muitas opiniões, a gente tem os pensamentos dela, e aí eu ficava assim, gente, mas quem é essa pessoa que tá falando aqui agora? Quem que é essa opinião? E aí depois, assim, que eu fui perceber que aquilo ali não era uma personagem, era a narradora, e às vezes ela se aproxima muito do texto, e aí fica essa coisa um pouco confusa, é difícil de acompanhar o começo do livro, você não sabe o que está acontecendo. Eu tive essa dificuldade, assim, no livro inteiro, até que depois, primeiro que eu não sabia que aquela era uma narradora, aí depois eu descobri que era a narradora, mas aí o livro não ficou mais fácil. Então, a narrativa desse livro, como um todo pra mim, ela foi um problema, sabe? Um problema porque eu simplesmente não conseguia acompanhar o enredo do livro. A gente já tem um enredo que ele é relativamente curto, um enredo que ele, assim, não acontece muitas coisas, e aí a narradora, ela se intrometia tanto, ela se aproximava tanto, que eu ficava confusa do que estava acontecendo. E a outra questão é que a gente tem uma narrativa extremamente fragmentada. Então, conforme os capítulos eles vão avançando, ela vai ficando cada vez mais fragmentada. E aí, a gente pode associar essa narrativa dela com a fotografia. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se vocês conhecem, a teoria do conto que o Julio Cortázar fala, que ele associa o conto com fotografia por causa da questão da perspectiva e do foco que você vai ter. Porque a fotografia, ela é essa coisa instantânea, entendeu? É de você pegar a sua câmera, apontar para uma determinada local e aí você vai ter uma determinada perspectiva, um determinado foco de coisas que estão acontecendo. E aqui, de certa forma, a gente vai ter isso, tá? Eu fiz essa associação com a fotografia, mas poderia ser outra coisa também. Então aqui a gente vai ter esses acontecimentos e aí a narradora, ela vai escolher qual vai ser o que ela vai focar. É como se ela pegasse uma foto e tirasse uma foto só de um lugar e aí ela contasse pra gente. Só que aí a gente vai ter fragmentos de coisas que estão acontecendo e esses fragmentos, eles não se conectam às vezes, entendeu? Então às vezes a gente tá lendo um capítulo e aí de repente tá ali a mãe do Jacob tá fazendo isso. E aí de repente ela muda de foco. De repente a gente não sabe mais o que aconteceu com a mãe do Jacob. E aí ela tá lá na Clara Durant. E aí depois ela já tá lá no Bonham. Então ela vai fazendo essas trocas. E aí o que a gente tem é como se fosse fragmentos desses acontecimentos. E aí você tem que fazer esse esforço. E que esforço que a gente tem que fazer, tá? Pra ir juntando esses fragmentos e ligando um ao outro para poder entender o que está acontecendo, tá? E aí isso vai aumentando conforme os capítulos avançam, porque a gente vai ter uma questão com a guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser fundamental aqui neste livro, tá? Por quê? O Jacob, ele é homem. E neste período, quando tinha uma guerra, os homens teriam que ir, independente da sua posição, ele tinha que ir. E o Jacob mais ainda, porque ele é pobre, tá? Então a gente vai ter essa guerra que ela vai se aproximando. E conforme a guerra vai se aproximando, a narrativa fica cada vez mais fragmentada e o Jacob desaparece cada vez mais. E isso tem porquê, que eu não vou falar, porque algumas pessoas vão ficar irritadas. A minha professora até brinca falando, que para estudante de letras não tem essa de spoiler, não. Como eu sei que nem todo mundo aqui é estudante de letras, né, não vou dar spoiler, tá? Mas a gente vai ter isso. Apesar do Jacob ser o nosso protagonista, ele é um protagonista que ele aparece e reaparece. E um ponto extremamente interessante, e isso é muito legal, isso eu gostei,
é que as descrições que a gente tem do Jacob são sempre a partir do ponto de vista de outros personagens. Em praticamente nenhum momento a narradora vai virar e falar assim: o Jacob, ele era um jovem de boas feições, de tal idade, não sei o que, não sei o que. Ela não vai fazer essa descrição dele pra gente. O que ela vai fazer é contar pra gente a visão que outro personagem tem do Jacob. Pra você terem noção, depois de adulto, que a gente tem ali, né, essa narrativa inicial do Jacob criança, e depois a gente tem ele adulto lá nos seus 19 anos, estudante, não sei o quê. E aí a primeira visão que a gente tem dele adulto, e a primeira descrição que a gente vai ter dele aos 19, 18, não lembro, é a partir dos olhos de uma senhora, de uma velhinha. Então a narradora, ela vai fazendo isso. As narrações e descrições do Jacob são sempre pelo ponto de vista de outros personagens. E aí por isso, em diversos momentos que eu associei com essa questão da fotografia, principalmente no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo que o Jacob some, entendeu? Ele é um capítulo que ele some, e o que a gente vai ter são flashes dele, sabe? Então, em dado momento, tem um personagem que tá passando, e aí a gente tá acompanhando essa personagem, e aí a narradora fala, e aí ela passou em frente ao quarto do Jacob que tava fazendo não sei o quê. Então, o Jacob, ele só vai, assim, desaparecendo. Apesar dele ser o protagonista, chega um ponto em que ele some, você já não sabe mais onde ele está. Até que chega no penúltimo capítulo, e aí a gente começa a compreender o que está acontecendo. E o capítulo final, que é o menor de todos e o mais chocante, assim, sério. Eu queria ler, mas se eu ler o final dele, se eu ler o último capítulo, vai ser muito spoiler, tá? Mas, assim, é extremamente significativo esse desaparecimento e aparecimento do Jacob na obra. É uma coisa pra gente se prestar atenção, tá? Mas vamos lá. Aí tem outras questões aqui dentro do livro que me chamaram a atenção, que é, assim, o próprio Jacob em si, né? A gente vê que ele é extremamente egocêntrico, muito boy lixo, se acha... Nossa Deus, ele se acha... E a relação do Jacob com as mulheres, tá? Então a gente vai ter aqui algumas mulheres que vão perpassar a vida do Jacob nesse período que a gente vai estar acontecendo. E a gente vai vendo como é a relação dele entre as mulheres e o tratamento que ele dá para elas de acordo com a classe social. Então a gente vai ter, por exemplo, a Clara Durant, que ela é uma jovem de boa família, rica, né? Então... E aí a gente tem a Florinda. A Florinda, ela é uma jovem pobre, mulher, tá? Então a gente vai ver esse contraste entre as duas e a maneira que o Jacob trata a Florinda e trata a Clara, tá? Então, por exemplo, a Florinda, que ela é uma mulher pobre, não é necessariamente de boa família, ele vai tratar de qualquer jeito. Ele vai se relacionar com ela sexualmente, por exemplo. A Florinda é uma mulher que anda sozinha pela rua... E ele tem certos pensamentos sobre ela extremamente misóginos, sabe? Vê muito isso aqui no Jacob. Tô falando que ele é muito lixo, muito heterotop, tá? O Jacob não trata a Clara da mesma forma que ele trata a Florinda, não, tá? A Clara, ele nem pega na mão dela, entendeu? As conversas que ele tem com ela não são as mesmas que ele tem com a Florinda. Na cabeça dele, ele não fica chamando a Clara de burra, sabe? Então a gente tem esses tratamentos, essas diferenças entre as classes. A Virginia Woolf mostra muito isso aqui, as diferenças entre as classes e as diferenças entre os sexos também. Então a gente vê como que é isso, entendeu? Porque o Jacob, ele é pobre. A Clara, ela é, teoricamente assim, tem mais dinheiro com ele. Mas o Jacob, pelo fato dele ser um homem, ele está acima da Clara, mesmo ela tendo mais dinheiro com ele, que ele, entendeu? Então, assim, ela mostra esses papéis dentro de uma sociedade, né? Qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem, o que se espera de um, o que se espera de outro. E a gente também vai ter essa questão da guerra, como eu falei, né? Então, o Jacob, ele faz parte dessa geração de jovens que, né, quer viver, morrer como um Marte. Então a gente tem essa coisa da glória aqui, que remete muito às epopeias. A gente pega ali o Aquiles lá na Ilíada, né? Pra ele, minha filha, se ele morrer ali, ó,
tá feito, entendeu? Não tem vida mais gloriosa do que aquilo ali. Então a gente vai ter aqui essa marca desses jovens que estão indo pra guerra e que querem ter essa glória do herói, essa glória do homem que morre cedo porque está defendendo o seu país. Então a gente vai vendo essa relação do Jacob com as mulheres e como ele se acha superior. Em diversos momentos ele até comenta que ele prefere estar com homens porque, enfim, eles se entendem, ele tem essa coisa do igual, então ele vê as mulheres lá embaixo e os homens lá em cima, então tem essa coisa bem assim. É isso que eu tô falando, entendeu? O Jacob, ele é podre. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem uma coisa de homossexualidade aqui, talvez bissexualidade, não sei. A Virginia Woolf faz muito isso nas obras dela, tá? Eu já fiquei sabendo aí de outras obras que também tem essa coisa. Então, a gente vai ter a relação, é legal a gente prestar atenção nisso. A relação do Jacob com as mulheres e a relação do Jacob com os homens, em especial o Bonamy. O Bonamy, ele é um personagem que ele... Assim, gente, quando vocês forem ler, presta atenção nos momentos do Jacob entre o Bonamy. E a Virginia Woolf, ela vai dar essas insinuações de um relacionamento entre homens. E é muito interessante isso, porque o Jacob, ele é esse cara que se acha super erudito, super intelectual, porque ele leu os gregos e os romanos e não sei o que, pipipopopó, que ele já leu tudo. E aí é interessante porque, gente, não sei se vocês conhecem um pouco sobre a sociedade grega, mas os homens, eles se relacionavam entre si, tá? E aí o Jacob fica se achando super superior porque ele leu os gregos, mas de certa forma, eu não sei, gente, eu tô sendo clara na minha associação que eu estou fazendo aqui dos gregos e da relação do Bonamy com o Jacob, tá? Mas é pra vocês pegarem aqui que eu tô querendo dizer. Então a gente vai ter essas coisas de relações entre os sexos aqui na obra, e isso é muito legal na obra de Virginia Woolf. E aí por isso que, assim, gente, o que não funcionou pra mim, de tudo que eu falei, foi a própria narrativa, gente, sério. Eu não sei o que eu tava esperando quando eu peguei pra ler esse livro. Porque, assim, fazendo uma breve comparação, tá? Não que esses livros, eles tenham uma coisa a ver com a outra, porque eles, de fato, não têm, eles são diferentes. A única coisa em comum que eles têm é o fluxo de consciência, que é Ulisses e esse livro, né? Por quê? É porque os dois livros eu li pra mesma disciplina, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo essa associação, que é aquelas tópicos de literatura de língua inglesa que eu comentei com vocês. Então, o Ulisses foi o livro que eu li antes. Só que, assim, o Ulisses, eu já tinha muito na minha cabeça o que eu queria, ou o que eu encontraria ali. Que eu encontraria uma narrativa difícil, fluxo de consciência, monólogo e coisas loucas. Então, assim, eu acho que eu já sabia, então eu já não tava esperando grande coisa. E aí, eu gostei mais de ler do Ulisses. Agora, quando eu peguei pra ler esse, eu não sabia muito bem o que eu estava esperando. Porque eu já sabia que a Virginia Woolf, ela é conhecida pelos seus fluxos de consciência, ela tem essa narrativa mais poética. Mas eu não sei, gente. Eu não sei como que eu estava imaginando que seria essa narrativa, sabe? Igual eu falei com vocês, em questão de enredo, a gente quase não vai ter nada. Talvez isso também pode ter sido um fator que eu não tenha tido uma boa experiência, porque a gente não vai ver grandes acontecimentos, gente, sério. Não vai ter grandes acontecimentos. Se você tá pegando esse livro, sei lá, que você tá achando que vai ter grandes coisas acontecendo, não vai ter grandes coisas acontecendo. A questão desse livro, que faz a Virginia Woolf ser tão grandiosa e conhecida como ela é hoje, é a forma narrativa. O foco narrativo que ela usa, a sua forma de escrever. E justamente foi o que não funcionou pra mim. Gente, eu não tô falando que é ruim. Longe de mim falar que isso daqui é ruim. Não achei ruim. Pelo contrário, eu reconheço que esse livro ele é bom. Bom assim ainda é pouco pra descrever a Virginia Woolf, sabe? Só que não rolou pra mim. Não sei se é um momento que eu peguei pra ler, tá? Mas obviamente não vou desistir da Virginia Woolf, não. Né? Porque com Walter Hugo Mãe, pra mim foi, gente. Walter Hugo Mãe, eu não gostei da escrita dele. Falei, nossa, nunca mais. Nunca mais. Mas é porque eu achei o dele muito forçado. Da Virginia Woolf não é isso, sabe? Mas é uma narrativa difícil. Ela é uma narrativa difícil. Não vou falar que é fácil, tá? Não no nível Ulisses. Ulisses é, nossa, tipo, muito pior. Porque o Ulisses é loucura, tá? Mas é um livro, assim, muito bom, tá? Eu vou tentar ler outras coisas dela. Eu tenho lá em casa Mrs. Dalloway.
Mas eu não sei se vou pegar pra ler ele, porque pelo que eu vi, Mrs. Dalloway não tem divisão de capítulo, né? Essa tem que ir assim. Então eu acho que vou pegar pra ler Um Teto Todo Seu, que é a não ficção da Wolf, pra me ver o que eu acho. Porque, não sei se vocês acompanham também a Paloma Lima, eu acompanho, e a gente tem um gosto bem parecido pra algumas coisas, né? E ela comentou que da ficção da Wolf, ela não gosta. Depois eu vou perguntar pra ela, não lembro se ela já falou, mas vou lançar na caixinha de pergunta dela depois. Da ficção da Wolf, ela não gostou, mas da não ficção ela gostou. Então, eu acho que comigo vai rolar uma coisa parecida. Porque se o negócio pra mim foi a forma dela de escrever, pode ser que talvez eu não goste de nenhum na obra ficcional dela. Mas vamos ver. Vamos ver. Tô pensando, gente, aliás, me indiquem aí. Qual o próximo livro da Virginia Woolf eu devo pegar? Tô pensando em Mrs. Dalloway, da ficção, tá? Da ficção dela. Pensando em Mrs. Dalloway porque eu já tenho, né? Mas como eu também tenho o Kindle Unlimited, já vou pegar um outro. Porque a maioria dos livros dela publicados pela Autêntica, alguns pela Nova Fronteira, estão disponíveis lá, aliás, caso você queira ler, tá bom? Então, era isso, gente. Não vou me estender demais, tá? Mas era isso que eu queria comentar. No geral, assim, a experiência foi boa. Eu não... Teve essa coisa que não funcionou pra mim, mas eu reconheço que o livro, ele é bom, tá? É um livro bom, só que assim, só não funcionou pra mim. E é isso, tá, gente? E tá tudo bem. E tá tudo bem você não gostar de clássico, tá? Tem gente que pira nisso, né? Mas normal, tá bom? Então era isso que eu tinha pra comentar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom, gente? Isso é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui o que você achou, se você já leu algo dessa autora, se você já leu esse livro. Qual dela que você indica pra mim, né? Pra tentar de novo. Tô precisando, gente, porque eu não faço ideia qual que eu pego agora, tá? Porque eu tô com medo de escolher um sozinha e dar ruim. Então me indicam aí, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.